A importância do tráfego nos infoprodutos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. O meu nome é Marina Junqueira e eu criei esse canal para compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre infoprodutos. Por isso, se ainda não estás inscrito no canal, inscreve-te e se conheces outras pessoas que podem ter interesse nesses assuntos, envia já esse vídeo para essas pessoas. Sem mais demora, vamos já passar para o conteúdo do vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre a importância do tráfego nos infoprodutos. E atenção, que quando eu falo tráfego, eu sei que muitas pessoas pensam logo em anúncios, mas o que nós vamos ver no vídeo de hoje é que o tráfego não é só anúncios. Existe também o tráfego orgânico, enfim, e outros tipos de tráfego. E, portanto, vamos fazer aqui um overview sobre como é esse tráfego, ou seja, essa atração de pessoas para os nossos conteúdos e para as nossas redes ajudam na questão dos infoprodutos, principalmente aqui na questão da venda desses produtos. Portanto, o fundamento do tráfego no digital. Aquilo que nós queremos e nós buscamos, seja na criação de conteúdo, seja quando fazemos anúncios, enfim, de modo geral, é que o nosso tráfego seja qualificado, ou seja, que as pessoas que chegam até nós sejam pessoas que efetivamente têm interesse naquilo que é o meu produto, naquilo que é o meu conteúdo, e que seja efetivamente uma pessoa em potencial, em real potencial de compra. Ou seja, nós temos sempre que priorizar a qualidade desse público que chega até nós, ao invés da quantidade, porque não adianta de nada nós temos muitos seguidores ou muitas pessoas inscritas numa lista ou no que quer que seja, para depois não haver engajamento, não haver vendas, não é? Não haver, enfim, interesse efetivo e genuíno naquilo que é o nosso produto, o nosso conteúdo. Portanto, o que nos interessa é o tráfego qualificado e não a quantidade de tráfego. Depois, existem algumas métricas que nós temos que ter aqui em atenção, ou enfim, que convém termos atenção para determinarmos aqui estratégias e vermos o que são os ajustes, né, que são precisos fazer para atrairmos mais pessoas qualificadas e ao menor preço possível sempre. Portanto, aqui o CPL, que é o custo por lead, o CAC, que é o custo por aquisição, o CTR, a taxa de conversão, enfim, são várias as métricas e essas são alguns exemplos. Existem muitas outras métricas que nós podemos ter em atenção quando estamos a falar aqui do tráfego que chega até nós. E a importância do tráfego na questão da segmentação, não é? Ou seja, nós conhecemos quem é o nosso público-alvo, faz com que nós consigamos ir atrás desse público mais qualificado, desse tráfego mais qualificado e fazer com que as pessoas que chegam até nós sejam cada vez mais interessadas naquilo que é o nosso conteúdo, que é o nosso produto, porque isso sim vai fazer aumentar as nossas conversões em vendas. Então, como eu falei no início, quando nós falamos em tráfego, pensamos normalmente em tráfego pago, mas aqui eu quero trazer a questão do tráfego orgânico, ou seja, questões como o SEO, que é a questão do melhoramento das páginas nos motores de busca. Estamos a falar do Google, o ranqueamento que o Google faz das páginas para que elas apareçam cada vez mais em cima lá na pesquisa do Google. É uma estratégia fundamental de longo prazo, porque o SEO é uma estratégia de longo prazo, né? Ou seja, são vários os tópicos, são vários os itens que são precisos ter em atenção para que o site seja cada vez melhor ranqueado e pontuado no SEO, para que apareça cada vez mais em cima na pesquisa do Google. Depois temos aqui a questão também do conteúdo ser relevante, não é? O conteúdo orgânico ser relevante, porque não adianta de nada fazer uma produção gigantesca de conteúdo se ele não for interessante, se ele não for atrativo para o público, principalmente se ele não responder aquilo que são as dúvidas do seu público. E, portanto, é importante ter em atenção o tipo de conteúdo que está a ser criado, não é criar conteúdo por criar, é sim criar conteúdo com objetivo, conteúdo intencional. Depois, a questão do copywriting também é uma questão que impacta aqui no conteúdo orgânico, porque os textos, o copywriting é a escrita de textos persuasivos e tem impacto aqui direto no aumento do potencial da conversão, porque se o texto for um texto, se for um texto imperceptível ou se for um texto que não gera interesse, não gera curiosidade, não gera afinidade, enfim, a probabilidade de conversão é muito menor. Então, temos que ter sempre em atenção aqui a questão
do copywriting para que o texto seja persuasivo, e atenção, texto persuasivo aqui não é no mau sentido, não é no sentido pejorativo, é mesmo no sentido de fazer com que as pessoas sintam a vontade, o desejo de comprar aquele produto, ou que sintam que aquele produto efetivamente vai ajudá-las, e não de enganar ou de mentir para ninguém, tá bem? E também a questão dos resultados, né? Aqui no tráfego orgânico é um resultado a longo prazo, portanto é preciso ter paciência, porque quando estamos a falar de tráfego orgânico, é um trabalho de. É sempre, né? Mas aqui na questão do tráfego orgânico é ainda mais um trabalho de paciência, de resiliência, porque o resultado aparece a longo prazo. Depois, passando então para a questão do tráfego pago, e aí aqui sim estamos a falar de anúncios, né? Estamos a falar de investir dinheiro para atrair mais pessoas. É importante nós termos sempre um capital inicial para impulsionar campanhas, para fazer testes, né? Para ter aqui algum ponto de partida, para que, como eu disse anteriormente, o tráfego orgânico ele é um tráfego a longo prazo, e portanto aqui o tráfego pago ajuda a nós chegarmos a mais pessoas mais rapidamente, o que faz com que o nosso crescimento seja um pouco mais acelerado. Também é importante que o tráfego pago ele nos permite fazer segmentação do público, ou seja, nós conseguimos, baseado naquilo que são os dados demográficos das pessoas, né, seja idade, localização, sexo, enfim, ou até mesmo os dados comportamentais, os interesses, algumas vezes até a profissão das pessoas, nós conseguimos chegar a esse público mais segmentado, conseguimos então fazer aquele funil, não é? Que é, ao invés de falar para toda a gente, falar para aquela faixa de pessoas que tem uma probabilidade maior de se interessar por aquilo que é o nosso conteúdo e o nosso produto. Depois também a vantagem do tráfego pago é que ele nos permite fazer otimização, ou seja, fazer melhorias constantes no desempenho das campanhas, ver quais são os criativos que estão a funcionar, quais não estão, quais estão a ter melhores resultados, trocar, substituir, aumentar os que estão a ter bons resultados, aumentar o investimento, os que estão a ter maus resultados, tiramos, colocamos outros, analisar os dados todos, temos muitos dados dentro do gestor de anúncios para conseguir fazer essa otimização. E isso faz com que os resultados cheguem mais rápido, que o crescimento seja mais rápido, desde que todas essas etapas sejam executadas corretamente. Ou seja, também não é fazer tráfego, não é fazer anúncios por fazer, não é sair colocando dinheiro em qualquer tipo de publicação, em qualquer tipo de criativo que não traga resultados, porque isso é rasgar dinheiro e é estúpido. Mas é sim usar o conhecimento, usar os dados, usar os resultados que estão a ser obtidos para melhoria, para constante melhoria, para que o crescimento seja cada vez maior e cada vez mais rentável. Depois também temos aqui, se fizermos aqui uma análise, né, de quais são as mídias sociais que geram tráfego hoje em dia, nós temos aqui 4 principais, não são as únicas, como é óbvio, mas são as 4 onde a maior parte das pessoas estão inseridas, que é o Instagram, onde nós temos ali muito conteúdo visual e muito stories de engajamento e de engajamento imediato. Depois temos o YouTube com vídeos mais educativos, que geram aqui mais autoridade. Também temos um tráfego mais qualificado, porque como os vídeos do YouTube são vídeos assim normalmente mais longos, com conteúdos mais direcionados, normalmente quem assiste os vídeos são pessoas que têm interesse naquele assunto e, portanto, já é um sinal de qualificação desse público que está assistindo. O LinkedIn, que é muito focado na questão aqui de business to business, não é? Um posicionamento mais profissional. Quem tem infoprodutos e cria infoprodutos para pessoas com perfil profissional, com foco em desenvolvimento profissional e etc. O LinkedIn acaba por ser uma boa fonte de tráfego também, que é o foco dessa rede social. E o TikTok, que acaba por ser aqui uma fonte de conteúdos mais virais, aqui, pronto, normalmente é o público mais jovem, mas hoje em dia até já não é assim só jovens, já temos aqui um público muito diversificado, mas é uma plataforma mais dinâmica, com conteúdos assim mais dinâmicos e mais para chamar a atenção propriamente do que para passar conhecimento. Depois, aqui em termos de métrica e análise do tráfego, nós temos sempre aqui muitas variáveis que nós podemos analisar. Eu coloquei aqui 3 que são muito importantes, mas não são as únicas.
mas uma delas é a taxa de conversão, ou seja, quando nós avaliamos aqui, por exemplo, as páginas, né, quando nós temos tráfego, estamos a mandar para páginas, como é que está a conversão dessas páginas? O que que nós precisamos otimizar? As pessoas estão a entrar na página, elas estão a entrar e a sair logo, estão a ficar mais tempo, elas clicam no botão da página para comprar, tá a gerar conversões, essa página, ou o tráfego manda muita gente para uma página, mas depois não há conversões. Portanto, há aqui várias etapas do funil de vendas em que nós conseguimos avaliar essa questão do tráfego. Se nós imaginarmos o funil do tráfego como sendo assim, muita gente aqui em cima, né? Ou seja, vamos imaginar o tráfego pago. Eu consigo aqui ter muita gente em cima, que o tráfego pago atrai, os anúncios atraem muitas pessoas aqui no topo do meu funil. Depois, eles vão ser enviados para uma página, por exemplo, e aí, aqui nessa página eu consigo saber, aqui mais ou menos ao meio do funil, eu consigo saber aqui nessa página se as pessoas estão convertendo, se essa página está sendo atrativa, se essa página está mantendo aqui aquilo que era o raciocínio do anúncio que atraiu a pessoa para a pessoa, então, dependendo se a página é de inscrição ou se é de vendas, se está conseguindo converter essas pessoas para depois chegar aqui no fundo do funil, que é a conversão em si, ou a venda, enfim. Portanto, essas métricas são importantes, nós temos de todas as etapas do funil, que é para ver onde é que está a perder a maior parte do tráfego, onde é que estão os gargalos, né, do nosso funil, para que se consiga melhorar. O CAC é o custo por aquisição, que é muito importante nós sabemos qual é o nosso CAC, né? Ou seja, até quanto eu estou disposta a pagar por uma lead ou por uma venda, até quanto eu estou disposta a investir no tráfego no tráfego pago, nos anúncios desse produto para trazer uma venda. Isso tem tudo a ver aqui também com a questão estratégica dos produtos. E o LTV, que na verdade é o valor médio que o cliente gasta contigo ao longo de todo o relacionamento. Ou seja, imagina que tu tens vários produtos na tua escada de valor e a pessoa pode comprar mais do que uma vez. Às vezes compra várias vezes o mesmo produto, ou seja, tem um sistema de recorrência por estar sempre ali presente e manter esse relacionamento. Às vezes a pessoa compra um produto de entrada e depois vai subindo na escala de valor até chegar a produtos mais caros. Enfim, há aqui uma série de formas que a pessoa tem de manter esse relacionamento a longo prazo. E o LTV é isso, é avaliar esse valor médio do cliente aqui durante todo esse período de relacionamento que ele tem contigo, em que ele continua a comprar recorrentemente os teus produtos. E depois aqui chegamos então à parte da estratégia do tráfego inteligente, que nada mais é. Aqui está ao contrário a imagem, eu queria que eu tivesse um funil, mas enfim, eu faço esses slides na inteligência artificial e às vezes a inteligência artificial não é assim tão inteligente porque não me deixa virar o triângulo que ela colocou aqui, que era para parecer um funil ao contrário, mas eu percebo porque a ideia é aparecer aqui como aquilo que vai subindo na escada, né? Também é um, é um ponto de vista. Mas, portanto, se nós começarmos aqui pela base, nós temos o multicanal, ou seja, diversificar a nossa fonte de tráfego para reduzir riscos. Por quê? Porque nós não podemos, já sabem aquele ditado de não podemos colocar os ovos todos numa cesta só, porque se a cesta cair, perdemos todos os ovos. Então é um pouco por aqui a ideia. Temos uma fonte de tráfego multicanal, ou seja, temos várias fontes de tráfego que é para o caso de uma dessas fontes de tráfego deixar de existir, ou deixar de funcionar, ou ficar fora do ar, ou um governo proibir, enfim, coisas que acontecem nos dias de hoje e que podem acontecer e faz parte do jogo. Nós não temos tudo focado num lugar só, porque essas, principalmente no caso das redes sociais, são ativos que não são nossos. Ou seja, a casa não é nossa. Nós temos uma conta, temos ali um perfil, tá tudo bem, mas não é nosso. Nós não controlamos. Se amanhã o senhor Zuckerberg decidir desligar o Instagram, ele desliga o Instagram e ninguém pode fazer nada em relação a isso. Portanto, é importante ter uma fonte multicanal de tráfego, que é para não se perder aqui, não ficar dependente de nenhum tipo de plataforma. Depois a questão do investimento também é muito importante, nós fazemos sempre a questão do investimento contínuo, ou seja, comece com um valor pequenino, quando não tens muito valor para investir inicialmente, começas
por investir um valor pequenino, mas conforme tens o retorno, pegas nesse valor do retorno e voltas a investir e vai fazendo isso para que tenha sempre uma alocação contínua de investimento nos canais que são mais eficientes, nos anúncios, né? Como eu falei, na questão dos anúncios, que nós vamos fazendo as otimizações, portanto, investir mais naqueles que estão a trazer mais resultados e tirar investimento daqueles que não estão a trazer resultados e fazer essa análise constantemente para que seja cada vez mais eficiente o retorno do investimento. Depois, a questão da adaptação, que também é sempre importante, nós estamos de olho naquilo que são as atualizações, os algoritmos, a questão agora, a inteligência artificial também, e as automações têm ajudado muito hoje em dia, que seja tudo cada vez ainda mais maluco em termos de alterações e mudanças, portanto, é importante estarmos conectados nessa questão de termos atenção onde é que está a vir a maior parte do tráfego, onde é que as pessoas estão, onde é que nós conseguimos encontrar essas pessoas e que tipo de comportamento elas estão a ter, qual o tipo de comportamento que o algoritmo tem para que essas adaptações sejam feitas e lá está, não fiquemos refém de um só algoritmo ou de uma só plataforma. E a escala vem exatamente no conjunto de todo o conteúdo que foi que nós vimos aqui, que é a questão do tráfego qualificado, seja por meio do tráfego orgânico, seja por meio do tráfego pago, mas toda essa questão das métricas e toda essa questão de analisarmos e estarmos sempre em melhorias constantes e em foco, com o foco em atrair pessoas mais qualificadas e não só atrair quantidade de pessoas para que a escala seja real. Porque a escala, na verdade, ela é o quê? Ela é a recorrência das vendas, né? É o aumento das vendas e a recorrência das vendas. Portanto, nós precisamos de tráfego qualificado para que essa escala seja cada vez maior. Portanto, esse era o conteúdo que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, já sabem, quem já assistiu os meus vídeos já sabe como é que funciona. Deixem aqui os comentários, as dúvidas, porque a ideia desse canal é contribuir para o crescimento de todos. Eu estou aqui para compartilhar o meu conhecimento de forma a ajudar o máximo de pessoas possível, mas eu só consigo ajudar se vocês me ajudarem a ajudar vocês. Portanto, deixem os vossos comentários, deixem as vossas dúvidas, que eu terei todo o gosto em criar vídeos no futuro para ajudar, tá bem? Obrigado por estarem aqui e um beijinho.